Este é o vídeo relatório do experimento de adsorção em carvão ativo da disciplina de Laboratório de Operações Unitárias 2. A adsorção é o termo utilizado para descrever o fenômeno no qual moléculas que estão presentes em um fluido, líquido ou gasoso, concentram-se espontaneamente sobre uma superfície sólida. As moléculas que compõem a fase fluida são denominadas adsorbatos. Já a superfície da fase sólida, que adsorve as moléculas, é chamada de adsorvente. A força motriz que permite a migração do soluto através da partícula é o gradiente de concentração entre o seio da fase fluida e a superfície do sólido adsorvente. Sendo assim, a adsorção é considerada um fenômeno de transporte. A adsorção não é um processo estático, mas sim de equilíbrio dinâmico entre as moléculas que são adsorvidas e desorvidas. Este equilíbrio é uma função da temperatura. Existem basicamente dois tipos de classificação: a adsorção física, ou fissorção, e a adsorção química, ou quimisorção. O fenômeno de adsorção só é possível devido à presença de materiais porosos, com grande área superficial. O adsorvente mais utilizado em âmbito industrial é o carvão ativado, devido à sua versatilidade, sendo usado nos mais diversos processos. Sua utilidade deriva principalmente do grande volume de micro e mesoporos, resultando na elevada área superficial. Os objetivos dessa prática são: determinar a curva de equilíbrio estático, determinar a curva cinética de adsorção, determinar as condições de equilíbrio dinâmico e dimensionar a coluna de adsorção. Os equipamentos utilizados para esse experimento foram balança analítica, Erlenmeyers, pipetas, buretas para titulação, banho termostático com bandeja digitadora, termômetro, cronômetro, provetas, mini coluna para adsorção no leito fixo e pH-metro. E os materiais utilizados foram carvão ativo, solução aquosa de ácido acético, solução aquosa de hidróxido de sódio, fenolftaleína como indicador ácido-base e água destilada. A metodologia desse experimento foi dividida em 3 partes, onde a primeira delas visa a determinação da curva de equilíbrio estático, a segunda tem como objetivo a curva cinética de adsorção e, por último, a terceira parte visa alcançar o objetivo de determinar as condições de equilíbrio dinâmico. Primeiramente, foi realizada a padronização do ácido acético, onde a partir da quantidade da solução aquosa de hidróxido de sódio utilizada para titular o ácido, foi possível realizar essa padronização e assim calcular sua real normalidade. Prosseguindo com a primeira parte da metodologia, 6 diferentes quantidades de carvão ativo foram pesadas e colocadas em diferentes Erlenmeyers, sendo essas massas de carvão de 0,5, 2, 3,5, 5, 6,5 e 8 gramas. Os Erlenmeyers foram então colocados no banho termostático com bandeja digitadora com uma temperatura de banho de aproximadamente 24 graus Celsius. Os Erlenmeyers foram deixados no banho com a agitação ligada durante 60 minutos, a fim de atingir o equilíbrio do sistema. Após os 60 minutos, o equilíbrio foi atingido e foram retiradas 2 alíquotas de 10 ml cada de cada Erlenmeyer para a realização da titulação com uma solução aquosa de hidróxido de sódio, utilizando a fenolftaleína como indicador. Tomou-se cuidado de não retirar o carvão juntamente com as alíquotas para não ter uma alteração dos resultados. A segunda parte da experiência tem como objetivo determinar a curva cinética de adsorção. Nessa etapa do experimento, foram pesadas 6 amostras de carvão ativo, todas elas contendo 5 gramas e colocadas em diferentes Erlenmeyers. Foi adicionado simultaneamente 100 ml de solução aquosa de ácido acético em cada Erlenmeyer e colocados no banho termostático rapidamente. O cronômetro foi acionado e a cada 5 minutos um Erlenmeyer foi retirado do banho, e rapidamente foram retiradas 2 alíquotas de 10 ml para a realização de titulação com NaOH. Ao completar 30 minutos, o último Erlenmeyer foi retirado do banho e suas alíquotas foram tituladas. Na terceira parte do experimento, uma certa quantia de carvão, necessária para preencher a mini coluna, foi pesada. A quantidade de carvão utilizada formou um leito fixo na coluna e foi utilizado um tampão de espuma no topo para evitar a fluidização do meio. Um becker de 500 ml foi colocado ao lado da coluna para coletar o volume de efluente que irá passar pela mini coluna. Então, a alimentação contínua de ácido através da coluna foi iniciada, regulando-se a vazão a um valor de aproximadamente 1 gota por segundo. O cronômetro foi acionado assim que a solução de ácido preencheu a coluna e começou a pingar no becker. Inicialmente, o pH estava na faixa de 7, e com o passar do tempo, o leito de carvão ativo ficou saturado e traços de ácido começaram a aparecer no topo da coluna. O experimento prosseguiu até que a leitura do pH no equipamento fosse de 4. Por último, foi necessário determinar a porosidade aproximada do leito de carvão ativo, a densidade aparente do carvão e o diâmetro médio do carvão utilizado.
Cálculos e discussão. Inicialmente, a solução de ácido acético foi titulada para referir a concentração exata de ácido acético na solução, pois a que constava no tanque não era confiável. Titulamos uma amostra de 50 ml de ácido com 48,7 ml na solução de NaOH, utilizando a fenolftalina como indicador de pH. O valor encontrado foi de 0,1822 mol por litro. As quantidades de solução utilizadas na titulação estão mostradas na tabela. Como o experimento foi feito em duplicata, usamos como valor final a média das duas medidas. O próximo passo foi calcular a concentração de ácido após a dissorção. Logo, calculamos a quantidade de NaOH adicionada, multiplicando a concentração vezes o volume. Como um mol de NaOH neutraliza um mol de ácido, a quantidade de NaOH é igual ao ácido na solução. Obtemos, portanto, os valores sacados na tabela. Fazendo o cálculo de número de mols total, menos o número de mols da solução, encontramos o número de mols que foram absorvidos. Dividindo este valor pela massa de carvão, encontramos a constante de equilíbrio da dissorção. Muitas curvas de adsorção teóricas foram desenvolvidas. Para representar a dissorção do ácido acético no carvão ativado, utilizaremos a isoterma de Langmuir. A isoterma de Langmuir possui a curvatura inicial voltada para baixo, devido à diminuição dos reativos, conforme ocorre a adsorção. A equação se utiliza das seguintes hipóteses. Ela considera uma dissorção monomolecular, com uma superfície energeticamente homogênea, e considera também que não existe interação entre as partículas adsorvidas na superfície. Com estes dados, podemos plotar o gráfico de equilíbrio em função da concentração. No gráfico, podemos ver que não há muita diferença no valor de equilíbrio com o aumento da concentração, o que significa que os poros já estão cheios e não suportam mais absorver o ácido. Comparando a isoterma de Langmuir da literatura, podemos ver grandes semelhanças. Infelizmente, não temos pontos com concentração suficientemente baixa para observar a faixa linear de distorção, que estaria aqui no problema. Quando linearizamos a equação de Langmuir, podemos calcular os valores das constantes. O valor de Qm é inverso ao valor de A, e o valor de K é igual ao Qm vezes o coeficiente angular da reta elevado a menos 1. Na segunda parte, calculamos a cinética de adsorção. Essa tabela representa os dados coletados para a realização da cinética do ácido acético. As amostras foram retiradas com diferentes tempos e as concentrações de ácido calculadas da mesma maneira que a anterior. Podemos observar que a partir do tempo 10 minutos, os valores ficam muito próximos entre si, indicando o alcance rápido do equilíbrio. Somente no primeiro ponto podemos identificar uma diferença grande das concentrações. Algumas hipóteses que podem explicar o acontecimento são a alta área superficial específica que minimiza os efeitos da difusão dentro dos poros, ou seja, os grânulos são muito pequenos e não possuem muita resistência à transferência de massa. Além disso, como o ácido é hidrofílico, a água o solubiliza muito bem e dificulta a aderência dele na superfície do carvão ativado. Outra consideração que pode ser feita é de que a concentração de ácido adicionada é muito superior ao de sítios ativos disponíveis no carvão, fazendo com que eles sejam preenchidos muito rapidamente. Essa hipótese faz sentido, visto que na primeira parte do experimento obtemos todos os nossos pontos na área mais linear da curva de Langmuir, indicando que todos os poros estavam ocupados e não sofriam mais interferência do aumento da concentração do ácido no meio aquoso. Este gráfico mostra a linha de tendência da curva logarítmica. Seria ideal termos pontos mais próximos ao eixo para aumentar a exatidão da curva. Tendo em vista a situação, optamos por utilizar dois primeiros pontos para a determinação da velocidade da distorção. Traçamos então a reta entre o ponto primeiro e o segundo ponto e encontramos o coeficiente angular igual a 3 vezes 10 a menos 5. Problema proposto. Uma indústria possui um fluente aquoso de ácido com uma concentração de 12 gramas por litro e uma vazão constante de 600 litros por hora, cuja temperatura está entre 20 e 25 graus. Deseja diminuir a concentração deste fluente para, no máximo, 1,2 gramas por litro, exigências do órgão ambiental. Para tanto, você foi contratado para dimensionar uma coluna de adsorção em leito fixo com carvão ativo granulado, idêntico ao utilizado no seu experimento, para operação em regime contínuo. Consultando a indústria, você ficou sabendo que ela possui vários cilindros de 5 metros de altura e 1 metro de diâmetro, que podem ser aproveitados. Primeiramente, foi realizado o cálculo de velocidade intersticial, dividindo-se a vazão pela área vezes a porosidade. Em seguida, o valor do tempo de resistência hidráulico é obtido pela razão entre o comprimento e a vazão.
Utilizando-se a isoterma de Langmuir, com os parâmetros do experimento, tem-se que a constante de equilíbrio é igual a 1,018 vezes 10 menos 4 mols por grama. Portanto, o tempo necessário para alcançar o equilíbrio de distorção, considerando-se a velocidade média de determinado experimento, é obtido dividindo-se a constante de equilíbrio pela velocidade média de distorção, com o valor final de 5,92 minutos. Para calcular o comprimento do leito que realmente será utilizado, inicialmente deve-se calcular o tempo levado para o fluente começar a sair da coluna com concentração de 0,02 molar, ou seja, o tempo de resistência. Então, é possível calcular a altura da coluna que será ocupada pelo carvão saturado com ácido acético, pela equação mostrada no slide. E a partir dessa altura, calcular o volume de carvão ativo no leito e, consequentemente, sua massa. Uma relação simples, encontramos a massa de carvão ativo e a quantidade de ácido acético absorvida na coluna. O tempo necessário para saturar a coluna é de 0,48 horas, arredondando para 0,5 horas. Considerando uma empresa trabalhando 30 dias por mês, ou seja, 720 horas, seriam necessárias 1.500 colunas de recheio. A cada 0,5 horas de operação, o carvão ativo deverá ser trocado. Assim, o custo mensal seria a massa utilizada por mês multiplicando o preço do carvão, ou seja, R$ 2.525.000.